Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de Power BI nesse domingão e hoje a gente vai ver um conteúdo bastante pedido pela galera, que é basicamente como fazer PROC V dentro do Power BI. A gente vai ver que vai ter algumas formas, a gente vai ver as duas principais formas para a gente conseguir fazer um PROC V dentro do Power BI, ou seja, buscar a informação de uma tabela e jogar dentro de outra tabela, beleza? Então vamos para o conteúdo da aula de hoje e antes disso só não esquece de deixar aqui embaixo seu like se você gosta do nosso conteúdo, que isso ajuda muito a gente a divulgar ainda mais e lembra de deixar seu comentário com qual é o seu nível de Power BI, o que mais você quer aprender, que a gente sempre está olhando os comentários e vai gravando os conteúdos que vocês pedem, beleza? E para fechar não esquece de se inscrever no canal e clicar naquele sininho que avisa sempre que tem conteúdo novo de Excel, de VBA e de Power BI para você aprender sempre de graça, beleza? Então vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Basicamente, dentro do meu Power BI, eu tenho duas planilhas. Uma planilha, que é essa aqui que está aparecendo aqui na minha cara, que é a planilha de vendas da loja, beleza? Só que além da planilha de vendas da loja, eu tenho uma outra planilha de produtos. E aí, qual que é a diferença entre essas duas planilhas? Essa minha planilha de vendas é uma planilha gigantesca, com mais de 9.000 linhas de informação, e aí cada linha representa uma venda que foi feita na loja. Então, por exemplo, aqui na primeira linha, tá lá, o SKU 1011, ou seja, o produto 1011, foi vendido com 4 unidades na loja de Guarulhos na sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2016, e quem comprou foi o cliente de número 479 e assim por diante. Então, cada linha na minha tabela representa uma venda. Agora, lá nos produtos, percebe que é uma tabela bem menor. Uma tabela, se eu olhar aqui embaixo, está escrito 24 linhas. Ou seja, é uma tabela pequena só com cadastro das minhas vendas. É uma tabela só com as informações dos produtos que eu vendo na loja. Então aqui basicamente eu vou ter lá o mesmo SKU que a gente tinha visto, que é o código do produto, só que eu tenho mais informação, ou seja, eu tenho características dos meus produtos, que é o nome do produto, a marca, qual é a categoria, televisão, celular, notebook, o preço de cada produto e o custo unitário de cada um. E aí, qual que é o nosso intuito aqui com essas duas planilhas? Percebe o seguinte, se a gente voltar aqui, ó, vou fechar aqui a minha planilha de produtos e voltar para a minha planilha de vendas. Dentro da minha planilha de vendas, eu tenho lá qual foi o produto que foi vendido, qual foi o SKU, ou seja, o código do produto, só que eu não tenho as outras informações dos produtos. Então, eu não sei qual foi o preço daquele produto, qual o nome daquele produto, qual é a marca e assim por diante. Então, imagina o seguinte, se eu quisesse calcular qual foi o faturamento de cada venda, para saber o faturamento de cada venda, eu preciso saber de duas coisas. Qual foi a quantidade vendida, que eu tenho aqui, tamanho do pedido, só que a outra coisa que eu precisaria saber também é o preço daquele produto. Só que o preço do produto, ele não está aqui nessa planilha, ele está lá na planilha de produtos, tudo bem? Então, por exemplo, se eu voltar aqui na minha planilha de vendas, tem lá o produto 1011. Se eu quisesse saber qual é o faturamento dessa venda, teria que multiplicar o número 4, que é a quantidade de vendas, vezes o preço do produto 1011. Ah, mas qual que é o preço do produto 1011? O que eu teria que fazer? Teria que ir lá na base de produtos, procurar aqui no SKU pelo produto 1011, tá lá, 1011 é o tablet da Android que custa R$2.000. Então seria basicamente esse passo a passo, procurar pelo produto e encontrar o preço dele, tudo bem? Que é basicamente o que faz a fórmula PROC V no Excel. Mas, se você nunca viu o PROC V, também não tem problema nenhum, a gente vai focar agora em como que encontrar essa informação por dentro do Power BI. Então vamos lá, aqui na minha planilha de vendas 2016, o que eu vou querer fazer é o seguinte, eu vou querer criar uma nova coluna e essa coluna vai mostrar para mim qual é o preço de cada produto. Então, por exemplo, aqui no produto 1011 tem que aparecer o preço de 2.000. Aqui no produto 1023 tem que aparecer o preço do produto 1023 e assim por diante. Ou seja, eu quero que ele vá lá na minha tabela de produtos, pesquise pelo SKU, ou seja, pelo código do produto, e retorne para mim qual é justamente o preço daquele produto, tudo bem? Então, vamos criar uma nova coluna aqui, vamos colocar uma fórmula que vai buscar essa informação. Basicamente, para criar uma nova coluna com alguma fórmula aqui no Power BI, a gente vai clicar aqui dentro da tabela com o botão direito e vai ter lá a opção de nova coluna. Então, clicar lá, botão direito e nova coluna. E aí, vou dar um zoom aqui, ó. E aí, para dar o zoom na sua barra de fórmulas que aparece lá em cima, é só você apertar o Ctrl e o Scroll do mouse para frente, beleza? Então, Ctrl, scroll do mouse para frente, ele vai dar um zoom na sua fórmula para você aumentar o texto. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que dar um nome para essa nova coluna e logo depois do sinal de igual eu vou colocar uma fórmula que eu vou colocar para puxar a informação do preço. E aí eu vou colocar aqui, ó, preço do produto. E aí repare que eu coloquei sem cedilha, sem nada, para não ficar com caractere especial nem nada do tipo. Então eu coloquei lá preço do produto. E logo depois do sinal de igual eu tenho que colocar uma fórmula que vai buscar pelo SKU lá na tabela de produtos e vai retornar para mim qual é o preço dele. Então vamos lá. A fórmula que busca informação em uma outra planilha é a fórmula que a gente chama de lookup value. O que é lookup value? Basicamente, procurar um valor, tudo bem? Um valor procurado. Então, lookup value, e aí para preencher a fórmula, aperta o tab, que ele vai abrir a fórmula aqui pra gente. E aí a primeira coisa que a gente tem que preencher dentro dessa fórmula lookup value, para ele retornar para a gente o preço, é o seguinte,
a primeira coisa que ele pede é Result Column. O que é isso? Basicamente, a coluna que vai ter o resultado final que eu quero. Então, qual é a coluna onde tem o resultado final que eu quero? Vai ser a coluna de preços lá da minha tabela de produtos, tudo bem? Então, essa é a coluna que tem os valores que eu quero como resposta. Então, vai ser a coluna de preço unitário lá da minha outra tabela de produtos. Então, percebe que quando eu começo a escrever aqui preço unitário, ele já mostra aqui para mim que eu quero a tabela de produtos, preço unitário. Então, essa mesmo que eu quero, então, vou apertar o Tab, beleza? Ponto e vírgula. Falei para ele que o resultado que eu quero vai estar na cadastro de produtos e vai estar na coluna de preço unitário. Ponto e vírgula. A segunda coisa que ele pede aqui é o seguinte: em qual coluna, lá na minha tabela de produtos, ele vai procurar informação para saber qual é o preço. Ele vai procurar a informação para saber qual é o preço justamente procurando pelo SKU, ou seja, procurando pelo código do produto. Então lembra, quando a gente procurou pelo SKU 1011, o que a gente fez? A gente foi lá na tabela de produtos, procurou 1011, 1011, 1011, opa, achei 1011 e encontrou o preço logo depois. Então a coluna que ele vai usar para procurar os valores vai ser a coluna de SKU lá da minha planilha de produtos. Fez sentido? Então coloca lá SKU e vai aparecer aqui do lado justamente a coluna SKU da tabela de produtos. Então aperta o Tab e aí está lá. Ponto e vírgula. Última informação que eu tenho que preencher aqui é o seguinte. Agora eu falei para ele o que eu quero como resultado, que é a informação que está na coluna de preço, e eu falei para ele onde que ele vai procurar, que é na coluna de SKU. Agora só falta eu falar para ele, beleza, então lá na tabela de produtos, qual é o produto que eu estou procurando? Eu estou procurando justamente o produto que está na minha coluna de SKU, que era aquele 1011, depois 1023, depois 1005, depois 1017, enfim. Para cada linha da minha tabela, vai ser um produto diferente que ele vai procurar, tudo bem? Então, aqui eu só vou ter que falar para ele qual é a informação que eu estou procurando. A informação que eu estou procurando é justamente pelo SKU, que está aqui na minha primeira coluna da minha tabela de vendas. Então, aqui eu vou escrever SKU e vai ser justamente o SKU na tabela de vendas, que é a informação que eu estou procurando, que ele vai buscar lá na planilha de produtos. Então, ó, dei o Tab, e aí se eu fechar o parênteses e apertar o Enter, repara o que aconteceu. Para cada linha da tabela, automaticamente ele já procurou para mim qual é o preço daquele produto. Então, ó, produto 1011, tá lá, o preço dele é R$2.000. Como que eu faço para confirmar se está certo? Eu volto lá na planilha de produtos, ó, produto 1011, tá lá, custa R$2.000. Então, para cada linha da tabela, o que ele fez? Ele foi lá na coluna de SKU, aqui na minha planilha de preços, ele buscou pelo SKU, por exemplo, 1011, e aí assim que ele encontrou o produto 1011, o que ele fez? Eu falei para ele que a coluna que tem o resultado que eu quero é a coluna de custo unitário. E aí eu falei para ele que a coluna que tem os valores que eu quero como resultado é a coluna de preço unitário. Então, automaticamente, quando eu falei para ele procurar pelo produto 1011, ele foi lá no 1011 e buscou o preço dele, que era R$2.000. Ele fez a mesma coisa para os outros. Ó. Então, por exemplo, o produto 1023 deu aqui que o preço dele é R$1.500. Vamos ver se está certo? Ó, produtos, se eu procurar aqui pelo 1023, que é o penúltimo ali, ó, deu R$1.500, então tá perfeito, tá certinho, beleza? Então, essa é a primeira forma que a gente tem para a gente conseguir efetivamente criar um PROC-V, ou seja, buscar uma informação de uma tabela e colocar na outra, beleza? Então, assim a gente conseguiu fazer o nosso primeiro PROC-V buscando pelo preço do produto. Agora, imagina que eu queira fazer um PROC-V para procurar qual é o custo de cada produto. Então, por exemplo, eu quero saber aqui qual é o preço, que eu já descobri, só que eu quero descobrir também qual é o custo. Então, essa é a primeira forma de fazer um PROC-V, ou seja, de buscar informação em uma outra planilha aqui dentro do Power BI. Só que tem uma outra forma, uma segunda forma, que é ainda mais simples, que a gente vai ver agora. E vamos lá. Sempre que a gente tem duas planilhas distintas e eu quero buscar informação de uma na outra, o que a gente faz? A gente dá um pulinho aqui embaixo, ó, na nossa terceira guia do Power BI, que é a nossa guia modelo. Dentro dessa guia modelo, onde a gente cria os relacionamentos. E lembrando, o que são os relacionamentos? Basicamente são links que eu crio entre tabelas para poder juntar as informações delas dentro de um mesmo relatório, dentro de uma mesma tabela, dentro de um mesmo gráfico e assim por diante. Então, repara, se eu olhar aqui, tenho duas tabelas, tabela de produtos e tabela de vendas. Essas duas planilhas, a planilha de produtos e a planilha de vendas, a princípio elas não estão relacionadas. Então, se elas não estão relacionadas, quer dizer que eu ainda não posso juntar as informações das duas planilhas em um único relatório, tudo bem? Agora, como que eu faço para criar o relacionamento? Antes de a gente criar o relacionamento, vamos tentar entender o que o relacionamento muda na prática e como que a gente vai usar ele. Vamos dar um pulinho lá na nossa guia relatório para a gente tentar criar um gráficozinho um pouco mais simples. Como que eu faço para criar um gráfico aqui dentro do Power BI? Seleciono ali, por exemplo, um gráfico aqui, por exemplo, de gráfico de barras, que é esse primeiro aqui. E aí o gráfico de barras, vou dimensionar ele para ficar de um tamanho maior. E aí, imagina que eu queira saber
a quantidade de vendas de cada marca. Só que vamos lá, pensa comigo. A quantidade de vendas, em qual planilha está? A quantidade de vendas está na planilha de vendas 2016, que é o tamanho do pedido. Só que a marca não está nessa planilha de vendas. A marca está na minha planilha de produtos. Então, se eu clicar aqui na minha planilha de produtos, a marca está aqui, beleza? Só que eu quero juntar as informações dessas duas planilhas, planilha de produtos e planilha de vendas dentro de um único relatório. Como que eu faria isso? Voltaria aqui, dentro aqui da minha guia relatório, e aí, por exemplo, aqui no eixo, ou seja, nas informações que eu quero as marcas. Então, eu vou clicar em produtos, clicar na coluna de marca e puxar aqui dentro para eixo, tudo bem? Só que ele ainda não mostrou nada no meu gráfico porque eu não coloquei número nenhum. E se eu quiser o total de vendas, eu vou puxar aqui na minha base de vendas, o tamanho do pedido e vou jogar para dentro de valores, beleza? Só que aí percebe o seguinte, o que acontece? Tá vendo que os gráficos ficaram todos com o mesmo tamanho? Se eu passar o mouse aqui, ó, ele tá falando que a Acer vendeu 30 mil produtos. A Apple também vendeu 30 mil produtos. A Canon também vendeu 30 mil produtos. Então percebe que tá errado? Por que deu errado? Porque eu tô tentando juntar a informação de duas planilhas diferentes em um único lugar. E eu não consigo fazer isso a não ser que eu tenha um relacionamento entre as duas tabelas, que aí sim eu consigo juntar as informações em um único relatório. Então vamos criar esse relacionamento agora para a gente ver funcionando na prática. Então, ó, clicando aqui em produtos ou em vendas, basicamente eu vou querer relacionar essas duas, encontrando uma coluna que as duas tabelas têm em comum. E aí vamos relembrar aqui, entre a coluna de produtos e a coluna de vendas, qual é a coluna, uma coluna, que as duas tabelas têm com as mesmas informações? Qual é a coluna que as duas tabelas têm em comum? É justamente a coluna de SKU. Aqui na planilha de vendas eu tenho coluna com SKU dos produtos. Aqui na tabela de produtos também tem uma coluna com os códigos, com os SKUs, tudo bem? Então, voltando aqui na minha guia modelo, basicamente eu vou relacionar essas duas tabelas, unindo elas pela coluna de SKU, que é a coluna que as duas têm em comum. Como que eu vou fazer? Clica lá, por exemplo, lá em produtos, na coluna de SKU. E aí, para relacionar as duas tabelas, é só clicar aqui no SKU da tabela de produtos e arrastar até soltar em cima da coluna de produtos lá da base de vendas. E para criar o relacionamento entre essas duas tabelas, é só clicar aqui na coluna de SKU dos produtos e puxar até soltar em cima da coluna de SKU da minha base de vendas, tudo bem? Então, ó, cliquei aqui no SKU e soltei no SKU da base de vendas. Tanto faz a ordem que você faz. Eu fiz aqui dos produtos para as vendas. Só que eu poderia ter feito o contrário. Como assim? Vou clicar com o botão direito nessa setinha que apareceu aqui do relacionamento e vou clicar em excluir e confirmar. Poderia ter feito o contrário, ó, por exemplo, clicar aqui no SKU de vendas, clicar e arrastar até o SKU de produtos, tudo bem? Vai dar no mesmo, não faz diferença nenhuma. E aí, quando eu passar o mouse em cima dessa setinha, ele está mostrando que eu relacionei as duas tabelas pela coluna de SKU. Então, agora, ele sabe, se eu quiser juntar a informação das duas tabelas, ele já consegue puxar as informações de cada uma e juntar em um único relatório. E aí, como que isso funciona? Vamos voltar aqui na nossa guia relatório e percebe que agora deu certinho. Agora ele consegue saber o total vendido por marca. Então tá lá, Samsung foi 9 mil, Apple foi 6 mil, Dell foi 2.600 e assim por diante. Então agora, sempre que você quiser juntar informação de duas tabelas em um relatório só, você vai usar os relacionamentos. Beleza. Então, o que esse relacionamento vai mudar aqui pra gente se eu quero fazer aquele PROC-V que eu tinha comentado? Voltando aqui na nossa planilha, nossa guia dados, eu quero agora, voltando aqui na planilha de vendas, além da coluna de preço do produto que eu criei, eu vou querer criar uma outra coluna e essa coluna vai puxar a informação de custo unitário, ou seja, do SKU 1011 eu quero saber qual é o custo dele. E do produto 1023 eu quero saber qual é o custo dele e assim por diante. Então vamos lá, para criar uma fórmula aqui dentro do Power BI, a gente vai clicar com o botão direito e eu quero criar uma nova coluna que vai puxar o custo unitário. Então clica lá, nova coluna, e aí aqui em cima vai aparecer a barra de fórmulas pra gente. Então aqui eu vou querer encontrar, por exemplo, o custo do produto. Então eu vou colocar aqui custo do produto, que vai ser o nome da coluna, e vou colocar o sinal de igual. Agora, para poder puxar a informação de uma tabela para outra, que eu quero puxar o custo da planilha de produtos para cá, agora que a gente tem um relacionamento criado, fica muito mais fácil. Tem uma fórmula que vai fazer isso de forma direta, que é a fórmula Related. A fórmula Related basicamente vai pegar a informação de uma tabela para outra. Então vamos lá, Related, aperto o Tab para abrir a nossa fórmula. E a única coisa que ele pede é que é o seguinte, qual é a coluna que tem os valores que eu quero pegar? No caso, a coluna que tem os valores que eu quero pegar é a coluna de custo unitário lá da planilha de produtos. Então coloca lá, custo unitário, e vai aparecer aqui, ó, custo unitário da planilha de produtos. Aperto o Tab e apareceu aqui pra gente. Então, ó, vou fechar o parênteses e apertar o Enter. Então tá lá, o custo do produto, por exemplo, produto 1011 custou R$ 1.100. Vamos confirmar? Volta lá nos produtos,
1.011 custou R$1.100. E é a mesma coisa que ele fez para os outros produtos. Então, o produto 1023, ele encontrou o custo, produto 1016 e assim por diante, beleza? Então, agora, a gente conseguiu fazer isso de uma forma muito mais simples com a fórmula related. Alô, mas por que a gente fez antes com a fórmula lookup value, que era um pouco mais complicada, se a gente podia fazer de forma direta usando essa fórmula related? E aí que vem um pequeno detalhe. Essa fórmula related só funciona com uma condição. Qual condição é essa? Você tem que, obrigatoriamente, ter um relacionamento entre as duas tabelas para você poder usar essa fórmula related, tudo bem? Só que a fórmula que a gente fez antes, que é a fórmula lookup value, você não precisa necessariamente ter um relacionamento criado, tranquilo? Então, só que obviamente criando um relacionamento fica muito mais simples. Que aí agora, como ele já sabe que a coluna que as duas tabelas têm em comum é o SKU, fica muito fácil dele procurar o custo unitário. Na hora dele procurar o custo unitário, o que ele faz? Ele pesquisa pelo SKU, lá na outra tabela, então pesquisa aqui pelo SKU, por exemplo, 1011, e retorna lá o preço que é 1.100. Então, sempre que você quiser relacionar duas tabelas, sempre que você quiser pesquisar a informação de uma planilha para outra, você pode ou usar o lookup value, beleza? Ou você pode usar a fórmula related com a condição de você ter um relacionamento entre as duas planilhas. Então, agora que a gente conseguiu puxar a informação de uma planilha para outra, tem lá o preço do produto e o custo do produto. Se eu quiser agora calcular o faturamento, qual que vai ser o faturamento? O tamanho do pedido vezes o preço do produto. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Clica lá com o botão direito e eu quero criar uma nova coluna que vai ser o faturamento da venda. Então, a nova coluna, eu vou chamar essa coluna de faturamento da venda. E aí, sinal de igual. E aqui agora a fórmula que eu quero fazer é multiplicar o tamanho do pedido vezes o preço do produto. Então, vou colocar lá tamanho do pedido, e eu vou dar um tab para ele preencher, vezes o preço do produto. Preço do produto que está aqui na minha planilha. Então, ó, dei o tab, apertei o Enter, e automaticamente ele já fez aqui para mim, ó. Tamanho do pedido 4 vezes o preço, que é 2.000, deu 8.000 e assim por diante. Então, ele fez para cada um. Então, agora eu tenho uma coluna com o faturamento de cada venda. Tudo bem? Beleza, se eu quiser agora formatar esse cara como moeda, para ele aparecer formatado bonitinho lá no nosso gráfico que a gente pode fazer. A gente vem aqui em modelagem, beleza? Clica aqui no faturamento da venda, vem em modelagem, e aí vai ter aqui a opção de formatar como moeda. Então, clica lá na opção de formatação de moeda, e aí vai abrir aqui para a gente, e vai ter a opção de moeda geral. Moeda geral vai ser justamente a moeda que está no nosso Power BI, que é em português. Então, ele vai colocar a moeda como real. Então, está lá, faturamento da venda. Agora, vamos voltar na guia relatório. Eu vou apagar esse gráfico aqui só para a gente fazer um novo do zero. E agora, imagina que eu quero um gráfico de colunas. Nesse gráfico de colunas vai aparecer para mim o faturamento por cada produto, beleza? E nesse gráfico vai aparecer para mim o faturamento por cada categoria, por notebook, celular, televisão e assim por diante. Então, vamos lá. Vou criar um gráfico de colunas, que é essa segunda opção aqui. Então, clica lá. Gráfico de colunas, e aumenta ele um pouquinho, deixa ele mais esticadinho assim para ele ficar com as informações bem distribuídas. Então vamos lá, se eu quero colocar aqui o faturamento por cada categoria, primeiro, aqui nos valores, nos números, eu tenho que colocar o faturamento. Então, ó, clica lá na coluna de faturamento e puxa para dentro de valores. E aí, a princípio, como eu não coloquei nada no eixo, ele colocou o faturamento total da empresa, que foi de 70 milhões, beleza? Agora, para fazer isso e dividir por categoria, o que eu tenho que fazer? As categorias de produtos, notebook, celular, televisão, tablet, estão lá na minha outra tabela de produtos. Então, ó, tá lá, informação de categoria. Então, é só puxar a categoria e jogar para dentro de eixo, tudo bem? Então, repare que assim a gente consegue juntar já as informações das duas planilhas e já fazer análises muito mais interessantes, conseguindo puxar a informação de uma para outra, calcular o faturamento, calcular os custos e poder juntar essas informações em um único relatório, beleza? Então, espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Se você gostou do conteúdo, lembra de comentar aqui embaixo o que você achou da aula, o que mais você quer aprender sobre o Power BI, que a gente está sempre lendo os comentários e sempre gravando mais conteúdo novo para vocês. E se você faz parte daquela nossa comunidade aqui da hashtag, que começa a assistir o vídeo e chega até o final, então você faz parte dos 12% da audiência que começa e chega até o final do vídeo. Então, se você assistiu até o final, lembra de comentar aqui embaixo a nossa hashtag SomosTodos12%. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E antes de encerrar o vídeo, só quero te lembrar que aqui perto da minha cara vão aparecer duas coisas. Primeiro, um mini curso de Power BI para você aprender do zero, como que você importa informação para o Power BI, como é que você faz os tratamentos, como é que você monta já um pequeno relatório, um dashboard, e vai aparecer esse mini curso e também vai aparecer uma playlist de aulas básicas do Power BI para você já sair do zero e começar a dar os seus primeiros passos e começar a virar o Merlin do Power BI, beleza? Então não esquece de clicar aqui e assistir mais conteúdo de graça que eu preparei para você e te vejo no próximo vídeo.